Ih, foi mesmo, minha irmã? Yuri separou, foi? Eita, problema. Tá, deixa aí, depois eu falo com você. Beijo. Gente, casar é uma decisão que a gente toma pro resto da vida. Um compromisso feito com responsabilidade junto com a pessoa que amamos e com quem pretendemos dividir o presente e o futuro. Juntamos Deus e o governo, cada um em um contrato para supostamente deixar claro para a sociedade de que seremos fiéis, bondosos e de que estaremos sempre ali com aquele alguém que escolhemos, seja na saúde, na doença, na riqueza ou na pobreza. Bom, mas na teoria tudo funciona bem melhor do que na prática. E é inclusive por isso que os contratos de matrimônio existem, para determinar como seria o possível fim de algo que está começando. Colocamos no papel nossas identificações, assinaturas e optamos por um regime de bens, o que, como eu disse, serve para uma possível separação. Afinal, se o casal continuar junto quase sempre, tudo pertence aos dois e não faz sentido pensar em dividir coisa alguma, certo? Pois bem, mas há muita gente que pensa na parte dos bens mesmo dentro do casamento. E para essas pessoas, esse detalhe pode fazer toda a diferença na união. Viver com uma outra pessoa, seja irmão, pais ou mesmo um companheiro ou companheira, não é uma tarefa fácil. Nós, os seres humanos, adoramos ter companhia, mas não facilitamos muito essa parte da convivência. Contudo, a tendência é que, com o passar do tempo e com o amor, as diferenças se acertem e as pessoas se adaptem uma à outra, assim como passem a se acostumar com a realidade em que vivem. Ainda que discussões ou desentendimentos pelos mais variados motivos apareçam, de tempos em tempos, alguns problemas podem criar mais atritos do que outros. E neste caso, temos um campeão: dinheiro. Foi exatamente esse elemento que deu o pontapé inicial a toda a história desse casal, incluindo o pontapé dado por uma esposa no traseiro de um marido cujo defeito era basicamente ser pobre. Eu sou Benjamin e hoje eu vou contar esse caso inusitado que aconteceu no Quênia e deixou muita gente de boca aberta. Inclusive, uma quase novela mexicana que vai te deixar com uma dúvida muito cruel no final. Desde criança eu fui ambiciosa, cínica, capaz de tudo para conseguir o que eu queria. O caso envolve apostas em sites, a voz do demônio, eletricidade e muita sorte ou azar, dependendo do ponto de vista. Vamos lá? Como eu falei, não é novidade que o dinheiro é o motivo mais frequente de brigas entre casais. Para se ter uma ideia, só entre os brasileiros, separações motivadas por questões financeiras chegam a 46% das ocorrências. No resto do mundo, os números podem alterar aqui e ali, mas a parte da grana não deixa de ser determinante. O casamento por si só já traz inúmeros desafios para quem quer que seja. Mesmo juntando as escovas de dente com sua alma gêmea, sempre haverá uma divergência, mesmo que sutil. Assim, dificuldades tendem a aparecer inevitavelmente, mesmo com pessoas que se achem muito parecidas. No entanto, as coisas podem ficar um pouco mais difíceis diante de um quadro de aperto econômico. Imagina aí como ser romântico com um orçamento curto. Flores, rosas, presentes, jantares, conforto e tudo mais. Tudo custa dinheiro e muitas vezes não é pouco. Alimentar a tal chama da paixão pode sair caro no fim do mês, e quando se tem poucos recursos e muitas prioridades, é mais que óbvio que essas coisas não existirão na vida dos pombinhos. Se nesse contexto ainda existirem filhos, olha, eu nem preciso dizer que o foco do casal será para as suas crias, bem como o destino principal do dinheiro deles. Um velho ditado infame já dizia: se o dinheiro sair pela porta, o amor sairá pela janela. Obviamente, o amor descrito nessa frase não é o que podemos chamar de amor. Até porque, quando o sentimento de ambos é de verdade, certamente conseguirão vencer as circunstâncias. Mas a história que eu quero contar pode ter a ver com o ditado que falei há pouco. Ou não, quem pode julgar? Joseph Oniwera e Regina Anyango são os personagens desta trama. Os dois eram casados há alguns anos, mas viviam uma realidade muito complicada. Ele, o marido, nada proativo, desempregado há um bom tempo e que, para terminar de piorar,
era um desses viciados em jogos de azar, mesmo na flor da idade de seus 62 anos. Ela, a esposa nada feliz com o casamento, era também a única fonte de renda da família, e quem bancava mesmo a contragosto as apostas do esposo, digamos, desocupado. Assim como todas as demais despesas. Porém, numa certa noite, as coisas mudaram na história dos dois. Regina decidiu finalmente tomar uma atitude após ouvir um certo conselho que a orientou a terminar aquela relação sem nenhuma expectativa de melhora. Olha, gente, vamos combinar que numa posição como a dela, a gente também iria querer dar um jeito. Mas de quem teria sido o conselho que deu forças para que Regina tomasse a decisão? Atenção, é bem aqui que começam as esquisitices de toda a história. Segundo Regina alegou, tempos depois, a decisão de se separar foi tomada depois que ela ouviu a voz do demônio que disse para ela que era hora de querer algo melhor. E foi o que ela fez, achando por bem largar o marido. Mas o que aconteceu depois que ela deixou Joseph não tinha como ser previsto e nem foi avisado pelo seu amigo em seu tal aconselhamento. Foi simplesmente a coisa mais inesperada. A reviravolta que ninguém apostaria que poderia acontecer, exceto o marido viciado em jogos que vivia dizendo que um dia suas apostas dariam certo. E foi o que aconteceu. Pouquíssimo tempo após o divórcio ser oficializado. E foi o detalhe que fez a mulher se arrepender amargamente da sua decisão de ter ouvido a quem não deveria. Se é que essa conversa realmente existiu, né? Pois bem, pouco mais de um mês depois do divórcio, do qual Regina saiu de casa levando o filho do casal junto e deixando Joseph para trás com suas apostas em sites online. Eu ainda esqueci de mencionar esse detalhe. Joseph nem mesmo se prestava a sair de casa para manter seu vício. Era tudo na internet mesmo. Inclusive por conta da modalidade ser digital, os prejuízos muitas vezes foram ainda maiores, contribuindo fortemente para os problemas financeiros que destruíram a vida do casal. Porém, por incrível que pareça, logo que foi abandonado pela esposa, Joseph acertou na mosca. E foi numa dessas plataformas de azar que o nome de Joseph Oniwera, da cidade de Kisumu, ficou famoso no Quênia, uma vez que o sujeito tinha ganhado uma bolada de dinheiro ao acertar 13 placares de jogos da Premier League, a primeira divisão do futebol inglês. Isso mesmo. Ex-azarado e agora sortudo, acertou 13 placares, o que foi um recorde comentado em todo o país. Seria isso uma comprovação de que ter azar no amor significa sorte no jogo? Porque se for, tá tudo explicado. Eu mesmo não consigo acertar nenhum despertador para acordar de manhã. Imagina 13 placares numa mesma rodada de campeonato. É o tipo de sorte que não é para todo mundo, né não? Mas e Regina com tudo isso? Então, vamos lá. Ninguém pode negar que as coisas não estavam nada fáceis para ela, certo? Como é que você vai saber que seu marido, que sempre perdeu o dinheiro que você trabalha para ganhar, num belo dia ia dar em uma coisa dessas? As apostas de Joseph sempre foram os maiores motivos para agravar a crise financeira dos dois. Por isso, a última coisa que poderia passar pela cabeça de Regina seria que o que mais tinha causado problemas em sua vida seria exatamente a solução. Gente, ela ficou chocada e arrasada, claro. Joseph ganhou aproximadamente 20 milhões de dólares, uma quantia que mudou a vida dele da noite para o dia. O simples morador do interior do Quênia agora era um multimilionário reconhecido mundialmente por sua precisão recordista nos placares de futebol. Feliz da vida, o cara começou a esbanjar dinheiro. Com as notícias se espalhando em Kisumu, sua cidade, Joseph começou a ser chamado pelos locais de Mr. Jackpot, algo como Senhor Mão Cheia, e assim ele seguia seu curso na nova vida de milionário. Como uma das primeiras aquisições, Mr. Jackpot comprou uma picape, uma Matuto de 14 assentos, um veículo que é tipo essas vanzinhas que a gente vê em filmes fazendo transportes de passageiros. Além disso, adquiriu 3 casas e colocou para alugar ali perto onde morava e chegou até a pagar para estender a energia da vila por 2 quilômetros para instalar eletricidade na sua casa. Nada que alguns milhões não façam, né? Mas aí começou. Nem um mês depois de ter recebido o seu prêmio, Joseph viu sua ex-esposa batendo na sua porta. Sim, aquela esposa que o abandonou com seu filho. Regina, esse negócio de dizer nunca mais é perigoso, hein?
O mundo dá voltas. Mr. Jackpot contou que, após o fato, ele passou a ser alvo de um crescente interesse de sua esposa. Eu a vi se aproximando da minha casa e estranhei bastante. Ela disse na minha cara que só voltaria depois da minha morte. Então eu disse para ela que eu ainda estava bem vivo. Boa, Joseph. Amor próprio, cara. Ele não ia ceder tão fácil àquela tentação. Afinal, o compromisso do casamento não é manter-se na riqueza e na pobreza? Mas a gente sabe que tinha algo de muito errado nesse relacionamento. E para piorar a situação de Regina, Joseph achou muito estranho que mesmo depois da morte dos pais dele e quando ele mesmo sofreu um acidente antes de acertar as apostas, sua ex-esposa nem se preocupou em saber se estavam bem. Foi só depois da cidade inteira ficar sabendo que ele estava milionário que ela veio querendo se aproximar. Estranho, né? Eu também acharia, no mínimo, bem suspeito. Joseph ficou balançado, afinal, era a mãe de seu filho, sua esposa de muitos anos e a pessoa com quem ele havia construído uma história. O que é que vocês acham? Será que ele deveria perdoá-la? Entender a situação em que se encontrava antes dos 20 milhões e ser compreensível para perdoar só esse deslize? O que você faria nessa situação? Eu juro que eu não sei, mas o que Joseph fez foi impressionante. Ele ponderou todos os fatos, reuniu todo o seu orgulho, sua bondade, lembrou dos anos que viveram juntos, dos ótimos momentos e decidiu não perdoar coisa nenhuma. Mr. Jackpot havia conhecido uma jovem garçonete da sua cidade no período em que era pobre e estava solteiro. Ao perceber que dali existia uma verdadeira companheira, um interesse real em sua pessoa, alguém que se preocupou com ele mesmo quando ele não tinha um centavo sequer na conta, Joseph, então, decidiu pedir a moça em casamento. E ela aceitou. Para comemorar e receber sua nova esposa, Mr. Jackpot fez um churrasco com 2 vacas, uma ovelha, uma cabra e 15 galinhas. Haja fartura. Uma informação que não achei aqui é se a antiga esposa foi convidada, mas eu acho que não. Joseph ainda terminou por contribuir muito com a sua comunidade, colocando diversas pessoas conhecidas para trabalhar para ele em construções na sua nova casa, além de investir na expansão da rede elétrica da região e de possibilitar o acesso à eletricidade para um monte de moradores dali. Até uma estrada de mais de 100 metros foi construída para facilitar o dia a dia do homem mais sortudo de Kizumo. Esse soube aproveitar bem os seus milhões, não é não? Regina, que afirmou nunca ter se relacionado com outro homem após sair de casa, relatou que tentou conversar com Joseph algumas vezes e que não estava em seu melhor estado mental quando deixou. Inclusive, reforçou aquela história de que foi o amiguinho que a orientou a pedir o divórcio. Após inúmeras tentativas de conversar com o marido, Regina diz que ainda espera um dia poder retornar para casa, pois é aquele o seu lugar no mundo. A ex-esposa diz estar disposta a ignorar o novo romance de Joseph e deixar o passado para trás. Afinal, para ela, casamento é apenas um, ou deveria ser. Difícil esse caso, né? Quem é que tá certo, gente? Regina, que não conseguiu ficar no casamento que não dava certo? Ou Joseph, o Zé Ninguém que, um mês depois de levar um pé na bunda, acabou por ganhar 20 milhões e não aceitou sua antiga esposa de volta? A verdade é que dizer o que seria certo a fazer é muito difícil, afinal, não estamos vivendo na pele de quem está na situação. E você? Você sabe como é que você procederia se fosse qualquer um dos dois? Por hoje é isso. Não esqueça de curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal, tá bom? Deixa eu ligar aqui para saber dessa história direito. Oh, meu Deus. Oi, prima, tudo bom?